Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Lucas capítulo 4, Lucas o médico amado. Lucas ele tem uma narrativa muito peculiar, né? Porque ele era um médico, então dominava a ciência, tinha uma capacidade intelectual elevadíssima, e quando ele fala sobre a vida de Jesus, ele começa dizendo que ele fez um tratado, ele tratou de fazer uma pesquisa e de colocar em ordem, ou seja, de sequenciar a vida de Jesus. Então ele vai falar da genealogia de Jesus, vai falar do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte. Então ele meio que traçou uma linha cronológica dos fatos, e nós vamos hoje pegar esse capítulo 4 do livro de Lucas e vamos estudar esse capítulo, né? Ele tem como título a tentação de Jesus. Mas nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos ler o capítulo, no 4, nós vamos ler o verso 14. Bom, para ficar bonito, nós vamos ler o 15. Vamos ler o 15 em diante. Diz assim: acharam aí? Lucas 4, 15. Está aqui, né? Se você não achou, tem aqui, ó. Vamos ler aqui. E ensinava nas suas sinagogas, Jesus ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Guarda essa parte aqui do texto. Por todos Jesus era louvado. Pode seguir. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Oremos. Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Jesus, obrigado por tudo, Senhor, que tu tens programado para essa noite. Nós sabemos que todas as vezes que nos reunimos, o Senhor tem uma boa porção, uma boa medida. Que essa medida hoje, Senhor, seja calcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor nos abençoe, que cada coração se abra e que no final, ao descermos essas escadas, ao sairmos por essas portas, o nosso coração saia completamente cheio e transbordando da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, é a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Até aqui, Jesus, nós te damos honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, essa parte desse texto fala sobre um dia da vida de Jesus. Um pouquinho antes, no início desse capítulo e no início do livro, você vai ver uma sequência
aonde Jesus ele vai iniciar o seu ministério, aonde Jesus vai começar a exercer o seu chamado. A mensagem de hoje, ela tem como título, como tema, como intuito, falar com pessoas, com homens, com mulheres, com jovens, com pessoas que carregam um chamado da parte de Deus, com pessoas que sabem que não estão aqui nessa vida apenas para ocupar um espaço, que a sua existência aqui não pode ser apenas algo físico, efêmero, fugaz, algo que vai passar com 70, 80 anos e essa trajetória então se acabou. Pessoas que sabem aqui no seu íntimo que Deus as fez, as projetou e colocou em cada um de nós um propósito e nos deu um chamado. Algumas pessoas descobrem o seu chamado e a gente pode traduzir aqui, pegando uma licença poética, para dizer que o chamado é a realidade pela qual Deus nos criou. O chamado, ele é a função, digamos assim, pela qual Deus nos colocou na nação em que nos colocou, para que nós tenhamos nascido na época em que nós nascemos, para que a gente tenha sido colocado na família em que nós fomos colocados. Então, o chamado ele tem a ver com o propósito pelo qual nós existimos. Algumas pessoas já conhecem o seu chamado desde a tenra idade. São pessoas que, desde jovem, o seu dom, a sua habilidade já florescia. A sua habilidade, o seu dom já estavam aí, digamos assim, eminentes. São aquelas pessoas que, de pequenininho, já falavam em público. São aquelas pessoas que tinham já um desejo de ajudar pessoas, de na obra social estavam sempre ali querendo ajudar alguém. Outras pessoas levaram uma vida inteira para descobrir o motivo pelo qual Deus as criou. Algumas pessoas vão descobrir o seu propósito no final da vida. Gente que passou um tempo se relacionando com Deus, procurando a presença do Senhor e que foram entender, poxa, Deus me criou para esse propósito. E aí Deus, como é um Deus bom, como é um Deus maravilhoso, faz com que essas pessoas descansem, mas a verdade é que muitos vão embora salvos, mas sem entender a razão pelas quais elas foram criadas. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui? Primeiro, para que você se identifique. Bom, eu já sei o meu chamado. Bom, eu sou do time daqueles que não tenho dúvida com relação para que Deus me colocou nessa terra, por que Deus me fez. E você já está caminhando, já está marchando na direção desse projeto de Deus. Então, glória a Deus pela sua vida. Entretanto, para quem já conhece o chamado, existe um outro nível de batalha que é permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para realizar com entusiasmo. Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você fazer de maneira eficaz. Uma coisa é você realizar e outra coisa é você realizar fluindo naquilo que Deus te pediu para fazer. O desafio de quem já sabe o que tem que fazer é ser alguém resiliente, permanecer, vencer as provas e se manter com a mão no arado, fazendo aquilo que você já sabe que Deus te chamou para realizar. Do outro lado, na outra ponta, existem aqueles que estão ouvindo e dizendo: meu Deus, será que é hoje que Deus vai me ensinar e vai me dizer e vai tirar essa dúvida do meu coração? A minha oração é que, se você ainda não sabe o chamado, que seja hoje à noite, programada nos céus, para que você saiba definitivamente aquilo pelo qual você foi criado. E se você souber, vai mudar a sua vida para sempre. Alguém que descobre o seu propósito nunca mais será a mesma pessoa. Então, de um lado os que já sabem, do outro os que não sabem, todos nós nos unimos hoje diante dessa palavra. E essa palavra tem aqui pelo menos 3 princípios bíblicos para que nós possamos
exercer o nosso chamado em Deus. Exercer, viver a plenitude do que Deus tem para as nossas vidas. Quero começar desmistificando chamado e propósito. Por vezes a religião, durante muito tempo, pregou que chamado, propósito, era apenas para aquelas pessoas que ocupariam um cargo eclesiástico. Chamado, propósito de Deus, vida com o Senhor, ser um homem e uma mulher de Deus, estava reservado apenas na cabeça da religião. Durante muito tempo se pregou essa doutrina falha, de que para ser um homem e uma mulher de Deus, você precisava trabalhar na igreja. Você precisava ter uma função eclesiástica, fazer algo para o Senhor dentro da denominação. E se você tem esse chamado, glória a Deus por isso, e é uma bênção. Agora, muitas pessoas têm um chamado e um propósito de vida que vai para muito além dessas quatro paredes. São pessoas que vão alcançar e ter relevância muito maior do que o pastor, o bispo, o ministro, que pega o microfone 2 vezes na semana e fala para 100, 200, 300, 1000 pessoas. São pessoas que vão influenciar lá fora, na rua, nas nações, pessoas que aonde estão, ali vão exercer o seu chamado. Médicos que foram chamados por Deus para viver uma vida de abençoar pessoas, e lá no consultório, e lá no hospital, ser luz naquele lugar em trevas. Aonde a morte opera, aonde a doença opera, aonde o caos está instalado, uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer a diferença naquele lugar. Outras pessoas foram chamadas para a vida corporativa, ter uma empresa, empregar pessoas, abençoar famílias. E isso, quando você entende que não é ganhar dinheiro, mas é um propósito, muda toda a sua vida. Porque aí você não corre mais atrás do dinheiro, você não corre mais atrás da visibilidade, não corre atrás apenas daquilo que vai ser um retorno monetário, mas você entende que é o chamado, é o propósito pelo qual Deus te criou. Então, quando a crise financeira bater, você não larga a empresa, você não larga o chamado, porque Deus te criou para isso. E aí você avança, e aí pessoas à sua volta são abençoadas. Quem entende o seu chamado é resiliente, tem uma resistência que vai para além dos resultados momentâneos. Dito isso, o texto que nós lemos é uma parte, é um fragmento do começo do chamado do nosso Senhor Jesus. E aí nós vamos então falar sobre, pelo menos, 3 princípios da palavra de Deus que podem nos ajudar a vivermos uma vida cumprindo o nosso chamado. Princípio número 1: não se compare. Não se compare com quem está fazendo algo à sua volta. Não tente imitar, não tente fazer igual, não pense que porque aquela pessoa está em um lugar de visibilidade é mais importante talvez do que você que trabalha no backstage, que tem uma função mais secundária aos olhos humanos. Então a primeira coisa é: não se compare. Bispo, onde é que está isso na Bíblia? A Bíblia vai dizer que o dom e o chamado é irrevogável, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O dom que você carrega não vem do outro. A habilidade que Deus te deu não veio da terra. Esse dom é uma ferramenta para você exercer o seu chamado, e esse dom veio de Deus. Por isso não se compare, porque quando nos comparamos, nós diminuímos o poder daquele que deu o dom. Quando eu olho para o outro e eu digo, olha como ele faz bem, e não é me inspirando, mas me diminuindo. Como eu gostaria de estar nessa condição, mas eu não estou. Como eu gostaria de fazer isso, mas eu não faço. Quando eu me comparo, eu desprezo o poder sobrenatural de Deus, que foi delegado por Ele na minha vida. Não se compare. O que Deus tem para você é
pessoal, personal, individual. E quando você acertar o alvo, o que Deus vai fazer em você vai começar a se derramar através de você. E a vida de muitos à sua volta será conquistada, abençoada, será mudada por aquilo que Deus começou a fazer em você. Então, número 1, não se compare. Jesus, ele veio em um tempo em que ele passou a viver palavras proféticas ditas sobre ele por grandes homens de Deus. Jesus, quando vem nessa terra, ele vem não apenas aparecendo do nada, mas ele vem como cumprimento de profecias. Homens extremamente relevantes na história da humanidade falaram sobre a vida de Jesus. E você vai ver que em alguns momentos os próprios discípulos tentavam Jesus para que ele fizesse ou estivesse em ambientes fazendo coisas semelhantes aos profetas que vieram antes dele. Existe um episódio em que Jesus está andando com seus discípulos e ele passa por uma aldeia, e essa aldeia de um povo estranho, de um povo gentil, essa aldeia não recebe Jesus. Esse povo que estava ali, apesar de Jesus já estar com seu ministério a todo vapor, com uma influência, uma relevância na região da Judéia, da Galileia, ele já era extremamente conhecido, mas quando ele vai para aquela cidade não o recebe, diz a palavra. E quando isso acontece, os seus discípulos, os mais chegados, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que significa filhos do trovão, eles têm uma ideia. E eles dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu, como fez Elias? E esse fogo consuma todo mundo, Senhor? Imagina Jesus, o Rei da Glória, andando com seus discípulos e do nada 2 camaradas param e soltam uma dessa. Senhor, o Senhor quer que a gente extermine todo mundo com fogo caindo do céu? E aí a citação qual é? Como fez Elias. Se Jesus não sabe quem é, se Jesus não tem bem a sua identidade, se Jesus se compara, ele não ia dizer: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou, eu não vim para destruir as almas dos homens, mas eu vim para salvá-las. Foi isso que Jesus disse. Mas se ele se compara: meu Deus, Elias tem que cair fogo do céu, eu vou fazer o céu cair na terra. A comparação nos leva a fugir do propósito. A comparação nos leva a colocar o nosso olho e o nosso coração nas coisas que podem roubar o nosso coração daquele que vai usar o nosso coração como fonte de bênção. Então, em nome de Jesus, saiba, existem pessoas sobre você que nós devemos imitar a fé, diz a palavra. Olhem para os nossos líderes, olhem para os nossos pastores, imitem a fé deles. Se você tem um líder, se você tem alguém que é excelente no que faz, olhe para essa pessoa e se inspire, mas em nome de Jesus não se compare. O que Deus tem para você é aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o teu olho não viu, os teus ouvidos, o teu olho não viu, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ou penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para quem ama o Senhor. Aleluia. Aqui tem um povo que ama Jesus. Então, meu irmão, o que é teu, o inimigo não toma. Já acabou. Aleluia. Segundo, nós vamos ver Jesus em um episódio que para mim nessa viagem me marcou demais. Nós chegamos em Nazaré, na cidade onde Jesus viveu. E Nazaré é uma cidade que fica no alto de uma montanha. Na base dessa montanha está Caná da Galileia, o lugar onde Jesus fez o primeiro milagre. Então você precisa passar por Caná e subir, e lá em cima então você vai encontrar Nazaré, que era a vila, o lugar onde a mãe de Jesus vivia, onde o pai de Jesus, natural, humanamente falando, vivia. Quando Maria recebe o anjo, foi em Nazaré, era ali que ela vivia. Depois eles tiveram que ir para Belém, porque lá houve um recenseamento, eles tiveram que ir, e na viagem Maria estava grávida, e aí chegaram em Belém e não encontraram um lugar para que Jesus nascesse em uma estalagem, e ele teve que nascer então num lugar que a gente chama de uma manjedoura. A manjedoura não é o lugar, a manjedoura é aquele coxinho onde se coloca alimento para os animais.
Lá nós também tivemos no Campo dos Pastores, em Belém, no lugar onde os pastores receberam a notícia de que o Salvador, o Rei da Glória, o Messias, estava nascendo, que ele tinha nascido na cidade de Belém. Então os pastores estavam no pasto lá embaixo, e no alto do morro Deus estava dizendo: meu filho, o meu Salvador do mundo nasceu. Vão até lá e vocês vão encontrar um menino envolto em panos dentro de uma manjedoura. Quando eles chegam naquele lugar, Jesus não estava em uma casa, não havia lugar para ele na estalagem, não havia lugar para ele na hospedaria. Nós precisamos voltar a 2000 anos atrás e pensar como era aquela vila de Belém. Uma pequena aldeia que estava hiperlotada porque houve um recenseamento. Todas as pessoas que eram descendentes da tribo de Judá, da raiz de Davi, precisavam ir a Belém. Então todos os judeus de todas as regiões estavam indo para aquela cidade, os nascidos ali. A cidade estava completamente cheia e não havia lugar. Algumas pessoas dizem: Jesus, o pai dele não tinha dinheiro e por isso ele não conseguiu nem dar um lugar digno de nascimento para o filho. Não, José tinha um emprego, ele conseguia sustentar a sua família, era um homem, não era rico, mas era um homem que tinha uma profissão bem remunerada para a época, naquela cultura. O texto não diz que Jesus e o pai dele não tinham dinheiro, o texto diz que não tinha lugar. E aqui é um ponto onde muitas vezes nós seremos provados para exercer o nosso chamado. Jesus, ao nascer, não existia um lugar receptivo, preparado, adequado para o seu nascimento. E talvez você carregue aí um chamado e você está esperando as condições adequadas para começar a fazer o que Deus colocou no teu coração. Deus te disse, mostrou: olha, eu vou ter uma loja, vai ser assim, 2 andares, coisa linda, vai virar uma multinacional, glória a Deus. Mas hoje, o que você está fazendo para que esse plano saia do papel? O que você tem hoje? Hoje você tem o porta-mala do seu carro velhinho para sair botando os produtos e vender. Começa ali. O meu chamado é para as nações, o meu chamado é para pregar em outros idiomas. O que você está fazendo hoje? Está pregando para os vizinhos, está pregando em Navegantes, está fazendo bem por onde passa. O que você está fazendo hoje? Começa com aquilo que você tem. Jesus começou o seu chamado de vida em um lugar que não tinha espaço para ele. E gente, não é Pedro, não é o Marlon, não é o pastor Michael, não é o Carlos, era Jesus, o Rei do universo. João vai dizer que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Consegue imaginar? Você construiu uma casa e quando a casa está pronta, você se apresentar e quem está na casa, usufruindo do que você fez, diz: eu não te conheço, aqui não tem espaço para você. Jesus não fez uma casa, ele construiu o universo, e quando ele veio para nascer, não tinha um ambiente para o receber. Em nome de Jesus, que nunca mais a falta de condições, ou de espaço, ou de qualidade, ou de visibilidade, ou de seja o que for, nos impeça de começar a andar na direção dos sonhos de Deus. Que comece com o que a gente tem, com a fé que nós temos, com a habilidade que nós temos, com o coração que nós temos. Começa hoje, começa já, começa agora. Por vezes as pessoas confundem excelência com uma condição imperativa para começar algo. Excelência é um espírito, excelência é uma qualidade, é uma habilidade, é um dom. Excelência é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Quando Deus me prosperar, meu Deus, eu vou ajudar um monte de gente. Deus, quando eu ficar rico, terão evidências. Não vou contar para ninguém. Senhor, se o Senhor fizer, conta comigo. Não! Aquele que é fiel no pouco,
Tem 1 quilo de arroz, divide com o irmão, esse meio quilo vai durar, vai sobrar, vai multiplicar. Não retenha. Aleluia. Ah, Senhor, hoje eu estou cansado demais, hoje não vai dar. Deus não precisa da nossa força, gente. É isso. Vou falar uma coisa aqui para você pensar sempre quando você estiver cansado de pensar, hoje eu não vou na reunião, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou ajudar, hoje eu não vou lá limpar, não, hoje eu não vou. Só para você lembrar. Deus faz coisas ou permite coisas na minha e na sua vida exatamente para tirar a nossa força. Você sabia disso? Soa como heresia, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu e você estamos fortes, tem que ter muito temor de Deus para não usar a força que a gente tem. Quando eu e você estamos, como diria minha mãe, por cima da carne seca, conhece esse termo aí alguém? Não, os velhos não conhecem. Que é aquele momento que você diz, pá, venci na vida. Ah, quem me viu passar na prova não me ajudou, agora que me aguente. Quando você está nesse lugar de bonança, tem que ser muito de Deus, para não usar o que você tem, para fazer até a vontade que a gente julga ser de Deus, para não ir na força do braço, para não ir na capacidade intelectual, para não oprimir quem está embaixo por causa do cargo que a gente ocupa. Então Deus permite algumas coisas, aí a nossa força se vai, aí o salário do mês se acabou. Aí a reserva que tinha bateu um vento, a balança comercial virou. Meu Deus! Nesse momento nós ficamos vulneráveis. E quando a gente está vulnerável, sem força, para quem a gente corre? Para quem, meu Deus do céu? Jesus. Aleluia. Certa vez os discípulos estavam no barco. Antes do barco, eles estavam em um lugar que Jesus estava multiplicando pães e peixes. Antes de multiplicar pães e peixes, Jesus estava pregando para uma multidão. E os discípulos, junto com Jesus, cheios de força, autoridade, nós somos chegados do Mestre no meio de uma multidão que parava para ouvir. De longe a multidão ficava porque não tinha como chegar muito perto dele, era muita gente. Jesus pregando e os discípulos disseram, Senhor, a hora já é avançada, o lugar é desértico, manda o povo embora para que eles possam se alimentar, porque já estão há 3 dias ouvindo o Senhor. Senhor, manda eles embora. Os discípulos na força do braço. Aí Jesus vai ensinar para eles algo poderoso, que só acontece quando a gente está frágil, que só acontece quando a gente perde a força. Aí Jesus começa a furar o balão deles e a dizer, não manda eles embora. Deem vocês de comer a eles. Jesus fala para eles algo que humanamente era impossível de solucionar. Sabe quando você está diante de algo que você sabe que não tem como solucionar, não tem jeito, a sua capacidade não alcança, e os discípulos olharam para o outro e disseram, Senhor, nem que a gente saia para comprar a comida para esse povo, 200 denários seriam suficientes para comprar comida para todo mundo. 200 denários significa o trabalho braçal de 200 dias, mais de meio ano trabalhando, não teria como comprar comida para aquela multidão. Esse era o problema, o dilema. E aí Jesus diz, o que vocês têm? E o primeiro deles diz, nós não temos nada. E aí o outro diz, se bem que tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão, Senhor? E aí o Senhor vai furando a bola deles e vai dizendo, tá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz sem a força de vocês. Eu vou mostrar como é que eu me movo quando a força de vocês não consegue mais operar. Quando não tem mais capacidade humana no negócio, entra o Deus do sobrenatural. Aleluia. E aí Jesus disse, traga-me aqui. Jesus não poderia ter dito, sai e leva. Podia. Jesus não poderia ter dito, olha, vai repartindo aí a multiplicação acontecer. Poderia. Por que Jesus pede para ele primeiro? Por que Jesus diz, traz para mim? Porque não seria bem provável que um dos doidos que queria tacar fogo lá atrás pegasse, visse a multiplicação e dissesse, uau, como eu sou bom.
Não tem, às vezes, Deus nos dá umas ideiazinhas assim, a gente sabe que não vem de nós, mas lá no fundinho dá uma vontade de roubar a glória, olha o que eu fiz. Aqui não acontece, graças a Deus, meu Deus. Mas assim, tem lugares por aí que às vezes acontece. A gente tem uma performance, faz coisas que a gente, meu Deus, eu nem sabia disso. Chutei uma bola para um lado, a bola foi para o outro, entrou na gaveta e está todo mundo achando que eu sou um craque. O problema não é esse, o problema é quando a gente pensa que realmente é, e a gente sabe que sem Jesus nós não somos nada. E aí Jesus segue no tratamento, a multidão come, é uma bênção, e aí quando acaba tudo, os discípulos assim, atônitos, meu Deus, o que é isso? Aí no final do dia Jesus diz, agora vocês entrem no barco, e passem para o outro lado, para outra margem do mar da Galileia. Entrem no barco, e os discípulos meio que tentando, não, Senhor, não, e entrem. O texto diz que Jesus os compeliu, eles não queriam ir, Jesus manda, eles entram no barco. Quando eles entram no barco e começam a navegar, o texto diz que começa um vento contrário. Essa navegação não era a vela, essa navegação era a remo. Nós estivemos lá nesse mar, no mar da Galileia, e essa travessia que eles estavam fazendo era uma travessia que era para alguns minutos apenas. Não era uma travessia para horas, não era uma travessia complexa, não, era uma travessia costeira. Em alguns minutos eles sairiam do lugar onde estavam e chegariam onde Jesus mandou, o outro lado, simples. Mas uma tempestade começa a soprar o vento e o barco vai parar no meio do mar, diz a palavra. Aí, meu irmão, o meio do mar complicou bastante para eles. Porque o meio do mar da Galileia é um lugar distante de todas as margens. Num barquinho simples, a remo, e o que eu mais gosto é que o texto diz assim, e os discípulos estavam cansados de remar. Na terceira vigília da noite, perto das 3 horas da manhã, na quarta vigília, perto das 3 horas da manhã, Jesus desce da montanha andando sobre as águas, diz a palavra. Agora o interessante é por que o vento era contra, por que não a favor, por que não sem vento, por que não só tempestade, por quê? Porque enquanto o vento era contrário, os discípulos tiveram que gastar a sua força para se manter no lugar em que estavam. Eles tiveram que gastar e queimar a sua força ao ponto do texto dizer que eles estavam fatigados, ou seja, não tinham mais condição física de se manter aonde estavam. O vento tinha roubado toda a força deles. Lembra que eu falei que Deus cria situações para tirar a nossa força, para mostrar que Ele é Deus? Aí quando eles não têm mais força, estão largando os remos, estão desistindo do negócio, quem é que entra em ação? O soberano, o Rei da Glória, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Então tem coisa que está vindo tirando a tua força, tu diz, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, eu não tenho mais força. E Deus dizendo, não, ainda tem um pouquinho de força aí, calma. Tu ainda está se batendo aí, calma, calma. E quando não tem mais força, aí, meu irmão, te prepare. Porque aquele que era, que é e que há de vir é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então hoje você pode estar no olho do furacão, no meio de uma tempestade, se sentindo abandonado, fazendo força e o vento te jogando para trás, parece que não tem progresso, e é tudo um plano de Deus para tirar a nossa força. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lembro-me do dia em que o Senhor me ensinou que quando eu ficar maduro, Ele não precisa me botar no meio de uma tempestade para perder a força e confiar nele. Quando meu pai faleceu, eu tinha uma ministração para fazer no dia do enterro do meu pai. E o meu pai foi aquele que foi o maior incentivador, foi aquele que ia conosco para todos os lugares, junto com a minha mãe, que foi o meu intercessor. E quando meu pai partiu, eu conheço Deus, creio, foi
Meu pai foi para o Senhor, mas humanamente eu fiquei triste. E eu me lembro que o velório terminou e eu estava indo para casa triste, e aí no meio do caminho eu me lembrei, meu Deus, esqueci até de ligar para o pastor dizendo que eu não vou pregar. E quando eu estava pensando em ligar para o pastor dizendo que eu não ia pregar, Deus disse, tu não vai assim, nesse tom. E eu fiquei indignado pensando, como é que Deus fala isso? Senhor, o Senhor não sabe que meu pai morreu? O Senhor não sabe que eu estou saindo do enterro agora, Senhor? Eu não tenho cabeça, eu não estudei, eu não sei nada, eu não tenho clima, eu estou triste, Senhor. E o Senhor disse, vai, porque hoje eu vou te ensinar o que significa o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Pensa num cara que chegou na igreja derrubado. A minha vontade era pedir para os irmãos orar por mim, porque eu não tinha nada o que dizer, eu estava derrubado, eu estava triste, meu pai tinha morrido, gente. E eu me lembro que nós entramos na igreja, era uma igreja bem simples, pequena, começou a chover, chovia em cima do púlpito, puxaram o púlpito para o lado, a água começou a escorrer pela porta. Pensa numa igrejinha simples, mas pensa no fogaréu do Espírito que as pessoas tinham para adorar Jesus. Aleluia. E eu vendo aquilo, eu digo, meu Deus, que loucura. E eu vendo a água, já preocupado, como é que eu vou pregar, vou botar mais para cá, mais para lá, meu Deus, alguém me ajuda. E já tinha me esquecido do enterro, já tinha me esquecido, já estava pensando, meu Deus, me ajuda, Senhor, me dá alguma coisa, eu não tenho. Senhor, se perguntasse o meu nome naquele dia, eu acho que eu não sabia, não tinha nada na minha mente. E aí eu me lembro que quando eu fui começar a pregar, o Senhor disse, apenas ore. E eu não comecei a orar pela igreja, eu comecei a orar por mim. Você diz, Senhor, me ajuda, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, coloca alegria em nós para que a gente possa vencer e avançar. E à medida que eu fui orando, eu me ajoelhei. Quando eu parei de orar, que eu abri o olho, as pessoas estavam de joelho no chão, chorando, se abraçando, falando em línguas. Eu digo, Deus, que é isso? E aí Deus disse, agora comece a orar por elas. Aí eu já estava grandão de novo, né? Deus, agora voltou, agora eu estou dentro, Senhor. E aí eu comecei a orar pelas pessoas e Deus disse, não coloque a mão, apenas ore. E gente, foi para mim a experiência ministerial mais marcante. Pessoas batizadas com o Espírito Santo, gente liberta. Sabe quando é Deus fazendo, não tem nada do homem, Deus? Eu não tinha força para falar. Eu gosto de pregar desse jeito ativo, é o meu jeito. Naquele dia eu não tinha força. Sabe, um moribundo falando, era desse jeito, a minha oração era daquele jeito. E quando eu vi tudo aquilo acontecer, o Senhor soprou no meu ouvido, hoje tu entendeu que quando tu está fraco, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Sabe o que é fraqueza? A ausência de força. E aí Deus terminou dizendo, eu não preciso mais te levar a um lugar de fraqueza para que tu veja o meu poder. Se tu tirar a tua força, eu entro com o meu poder. Se tu tirar a tua mão, eu entro com a minha graça. Se tu tirar a tua autoridade, eu entro com o meu poder. Se tu sair de cena e te esconder, eu apareço. É por isso que Deus disse, quando orares, entra no secreto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará aonde? Publicamente. Aleluia. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus exatamente isso. Lá, nesse lugar, nós aprendemos algo que é a humanidade de Jesus. Sabe o Jesus franzino, seco, magro? Esse Jesus não existe, esquece esse homem. É impossível um homem assim sobreviver no lugar que Jesus vivia. Jesus vivia em um lugar, gente, que as caminhadas, o dia, o sol escaldante, o trabalho de Jesus, ele trabalhava, o trabalho de Jesus era pesado. Uma das coisas que viraram a minha mente é que eu sempre pensei que Jesus era um carpinteiro. E você está pensando, não é? A Bíblia diz que mas não é bem assim. O que a gente pensa de um carpinteiro? Jesus fazia uma mesinha, fazia um armário, cadeira. Até poderia fazer isso, mas o trabalho de Jesus não era esse. Nós estivemos lá na vila onde Jesus vivia, em Nazaré,
E lá naquele lugar a gente começou a entender a história. A palavra que para nós foi traduzida como carpinteiro, no hebraico, no original, significa tecton. E tecton significa rocha, que dá origem a placas tectônicas. Jesus não era um carpinteiro. Jesus era um pedreiro. Ele construía casas, ele trabalhava com pedras, ele trabalhava cortando rochas, ele trabalhava construindo com pedra e também usava madeira. É impossível alguém franzino viver e trabalhar como Jesus trabalhava. Jesus era fisicamente, humanamente forte. E por isso, ele aguentou todas as dores da via dolorosa, todo o sofrimento da cruz do Calvário, indo até o fim para poder não sucumbir antes da hora. E no final, poder declarar: Pai, está consumado. Eu paguei o preço, eu fui até o fim. Eu paguei o preço, meu povo está livre. Os discípulos vinham também nessa toada. A maioria deles, Pedro, Tiago, João, eram pescadores, gente que trabalhava em coisas braçais. Era um povo fisicamente forte e resistente. Não era fácil tirar a força deles. Não era fácil conter o ímpeto, a virilidade daqueles homens, não era fácil. Tanto é que você vai ver 3 anos e meio de treino de Jesus com eles, e no último dia Pedro quase acaba com tudo, cortando a orelha do soldado. Por que isso? Porque fisicamente eles tinham força, e de tempos em tempos Jesus levava eles a um lugar, a uma condição, para que eles perdessem a força e começassem a crer no poder que emana de Jesus. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele foi levado ao deserto, e no deserto ele foi tentado. Um pouquinho antes você vai ver isso, Jesus foi tentado no deserto. Antes de começar o seu chamado e a pregar, Jesus passou por um período de tentações. Não confunda a tentação com prova. Prova é Deus quem dá. A prova tem um objetivo. Quando você faz uma prova, o objetivo do professor, que é mentalmente saudável, não é te reprovar. Porque ao te reprovar, ele se reprova. Ele está ali para ensinar. Você não aprendeu, o problema não está no aluno. A ideia da prova é elevação de nível. A ideia da prova é te colocar em um novo patamar, em um novo horizonte, é te elevar a um novo nível. Quem é que dá prova? Deus. Deus não pode ser tentado por nada, e Ele também não tenta ninguém. Deus prova, e junto com a prova, Ele dá um escape para que nós possamos suportar. É o que diz a palavra. Deus nos coloca numa prova, e junto com a prova dá tudo que a gente precisa para passar nessa prova, para avançar nessa prova. Agora, Jesus, antes de começar o ministério dele, exercer o seu chamado, ele foi tentado. E aqui é o lugar onde muitas pessoas já conhecem o chamado, sabem para que Deus as criou, e no meio dessa tentação não conseguem avançar, e sucumbem, e caem, e não conseguem viver os planos de Deus, porque na tentação elas caem em um lugar onde o chamado fica em segundo plano. Jesus, indo para cumprir o seu chamado, passou por um período de tentação. Você conhece a história. Jesus foi ao deserto, passou 40 dias jejuando. Em um dos dias eu vou fazer um jejum, porque o negócio está tão bom, que amanhã eu quero ver Jesus face a face, eu vou jejuar. E aí eu jejuei. Naquele dia o guia teve a brilhante ideia de fazer a gente andar por túneis debaixo da cidade de Jerusalém. Naquele dia ele fez a gente subir morro e descer morro, e assim, naquele dia a gente andou trilhando 14 quilômetros. 14 quilômetros aqui não é nada. Agora 14 quilômetros andando por vielas e cubículos, subindo e descendo o morro, com o sol de Israel, meu irmão, eu achava que eu era um atletinha semi-profissional de pádel. Achava que eu estava legal.
Cheguei no hotel, eu disse, meu Deus, o que é isso? Esse guia é um doente? Você quer acabar com a gente, Jesus? Não, esse guia é um torturador profissional. Esses 14 quilômetros, essa jornada inteira que nós passamos ali, andando de um lado para o outro, para mim, foi algo extremamente difícil. Aí Jesus fez um jejum de 40 dias. No final ele não ia para a piscina, para o hotel, para o ar-condicionado. 40 dias no deserto. Deserto é chapa quente de dia e frio de noite. Ou seja, não tem um momento de sossego. Ou é se protegendo do sol ou é tentando se esquentar. O tempo inteiro assim, 40 dias. E depois de 40 dias o texto diz que ele teve fome. E quando ele teve fome se apresentou o inimigo. O diabo vem e se apresenta para Jesus no deserto e agora vai começar a tentação. Do que nós estamos falando? De princípio que nos levam a cumprir o nosso chamado. O primeiro é não se compare. O segundo é resista, vença as tentações. A tentação é um prenúncio de que o teu ministério está prestes a decolar. Quais são os níveis de tentação que o Senhor Jesus sofreu? 3 níveis. E que basicamente o inimigo, gente, o inimigo não é criativo. Ele não tem o dom da criatividade. Só quem cria é Deus. O inimigo, ele é persistente. Por isso que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Só que ele não cria. O que ele fez lá com Adão, ele continua fazendo hoje. O que ele fez com Jesus, ele continua fazendo hoje. O método de operação dele é o mesmo. E Jesus foi tentado em 3 áreas. A primeira delas, toda tentação que virá sobre nós em algum momento, o primeiro nível delas é fisiológico. Tem gente que é uma benção, mas quando fica com fome é capaz de comer o seu braço. O humor muda, a cara fecha, parece estar vivendo uma guerra. Meu Deus, o que foi, irmão? Não, fome. Sentiu fome, endoida, fica doido. Eu digo, meu Deus, calma, irmão. Vamos arranjar um prato de comida aqui para ti. Calma. Agora, quando isso é pontual, não tem problema. O desafio é quando nós passamos por algo que não é apenas do momento. É quando você está em uma temporada difícil. É quando você está passando por um ciclo de celeiros vazios. É quando você estava acostumado com um nível e de repente você não está mais naquele lugar e tem que se readaptar a uma situação onde você está passando por extremas dificuldades. Você tinha, mas agora não tem. Você usava, mas agora não pode mais. Você tinha uma condição e agora não tem. Ou pior, quando nunca se teve uma condição fora, uma condição mais elevada e a realidade é a escassez. Se tem algo que o inimigo faz, gente, é nos tentar a pegar atalhos quando fisiologicamente nós estamos em apuros. Quando algo está doendo, tem uma fila, mas se der oportunidade, meu Deus, com a dor que eu estou, eu passo para frente. Tem algo me pressionando. São coisas, são vozes dentro de mim dizendo, olha, faz, executa. Estou sendo tentado. E fisiologicamente, enquanto eu tenho uma necessidade, parece simples, mas muitas pessoas caem nesse lugar. Não cumprem o seu chamado porque entre viver o chamado que pode lhe dar um período a mais de escassez, preferem transformar pedras em pães. Pedra transformada em pão até alimenta na hora, mas é pesado. Não para o estômago, mas para a consciência. Depois que a gente aceita a proposta, depois que a gente vive fora da vontade de Deus, depois que a gente faz o que tinha que fazer e percebe que a gente desagradou o Senhor, não é o estômago que pesa, é a mente, é a consciência. Segundo nível de tentação que Jesus passou, o
texto diz que o inimigo pega Jesus e leva ele para a montanha. E quando ele leva o Senhor para aquela montanha, ele mostra todos os reinos da terra, de relance. E o inimigo vai dizer: olha, se tu prostrado me adorares, eu vou te dar a glória desses reinos, porque me foi dado e eu dou para quem eu quiser. O segundo nível da tentação é aquela tentação que mexe, gente, com a questão não é mais agora fisiológica, a questão não é mais física. Agora é uma tentação que mexe com a nossa vaidade. Poxa, se eu sonegar aqui, com mais aquela situação lá, vai me dar o carro que eu queria? Poxa, se eu não fizer do jeito certinho que tem que fazer e omitir isso aqui e aquilo lá, vai dar um lucrinho a mais, e esse lucrinho pode me fazer dar uns passos mais rápidos na reforma da casa? Às vezes não é para uso próprio, às vezes é para ajudar alguém, mas a ajuda não é de coração, é aquela ajuda da vaidade para dizer: poxa, se não fosse eu. Certa vez um homem rico chegou até Jesus, um jovem, e disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, cumpra a lei. E ele disse: qual lei? Qual parte? E Jesus disse: olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cumpra a lei. Ele disse: ah, Senhor, mas tudo isso eu faço desde a mais tenra idade. E aí Jesus olhou para ele, se justificando, e Jesus disse: de verdade você quer ser perfeito? De verdade é o reino dos céus que você está buscando? De verdade você quer ir para esse lugar que eu tenho preparado para você? O teu desejo de verdade não é aparecer no meio do povo? De verdade que você quer estar comigo lá na eternidade? É isso? Eu estou aqui parafraseando, Jesus não disse isso tudo, né? Jesus disse: quer ser perfeito? E ele disse: sim, Senhor, eu quero. E Jesus disse: então tá, vou te dar uma chave, e com essa chave você vai abrir o reino dos céus. E a chave é: pega tudo que você tem e vende, e com o dinheiro que você arrecadar com a venda, distribua para os pobres. E aí então você, depois que cumprir essa tarefa, depois que você estiver livre das coisas que te aprisionam, aí você vem e me segue. E aí o texto diz que esse jovem ficou feliz, e de maneira prática ele saiu correndo, foi lá, fez um leilão, vendeu tudo, doou para os pobres e seguiu a Jesus. Foi? Não. O texto diz que ele ficou consternado. O texto diz que ele ficou triste, nem respondeu nada para Jesus, virou as costas e foi embora, porque o seu coração estava nas riquezas dessa terra. Aí Jesus vai dizer: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É pelo dinheiro que Jesus estava dizendo? Não, é porque o coração daquele homem não estava em Jesus, estava nas coisas. E a segunda tentação foi exatamente essa: Jesus, está vendo todos os reinos aí? Eu vou botar tudo na tua mão, se tu prostrado me adorares. Se tu fizeres um negócio escuso, se tu tirares o Pai da tua frente, se tu tirares o teu coração daquilo que o Pai te mandou fazer, se tu te desviares do teu propósito, eu vou te dar glória. Ego, vaidade. E Jesus vai dizer: só ao Senhor meu Deus eu adorarei, e somente a Ele eu servirei. Você sabe que durante muitos anos eu andava com essa dúvida, porque eu andava com pessoas que diziam: Marlon, você tem que enriquecer, cara. Eu dizia: é mesmo? O Deus deles dá dinheiro, os caras vão para frente. Meu Deus, eu sou uma tragédia, Senhor. Quando eu junto um negocinho, me dá uma louca que eu dou um negócio. Quando eu digo agora vai, aí o Senhor vem, bota no meu coração que é para... Meu Deus, Senhor, eu sou uma tragédia? E eu andava com essas pessoas, elas diziam: cara, não sei se você já viu um meme que está aí na internet estourado, que diz assim, ó, o pastor diz assim, ó: sabe qual é a prova que tu não tem Deus? É que tu não tem dinheiro. E meu Deus,
Senhor, eu estou pego, Senhor. E durante muito tempo eu até pensei, é mesmo, eu tenho que ter uma estratégia para ganhar dinheiro. Como é que as pessoas vão crer no Deus que eu prego se eu não tenho nada para mostrar? Aí um dia Jesus me levou nesse texto, onde as pessoas estavam dizendo, Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo, Senhor, eu quero caminhar contigo. E Jesus se vira e diz, as raposas têm covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, o Rei da Glória, a Majestade Santa, o Sacerdote Real, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Mas, quando ele falava, ninguém falava como ele fala. O que vale? É proibido ter dinheiro? Não. A Bíblia diz que nessa terra nós vamos comer e desfrutar o melhor dela, desde que tudo que você está ganhando sirva ao propósito de Deus para a tua vida, desde que cada centavo seja para a glória de Deus, desde que a sua família usufrua, desde que os seus amigos usufruam, mas que isso não roube o teu coração e não vire o objetivo da sua vida, porque aonde tiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E às vezes a tentação, gente, é quando eu tiver velho, quando eu tiver bem, quando eu tiver grandão, aí, Senhor, eu vou ter descanso para fazer a tua obra, eu vou ter descanso para fazer a tua vontade. Deus está dizendo, não, eu quero você agora, eu quero você hoje, eu quero o teu coração, eu quero viver com você, não é lá na frente, eu quero viver agora, porque quem for fiel no pouco, sabe onde é que a gente mostra a fidelidade ao Senhor? Não é no dia que a gente dá do que está sobrando, e o que está sobrando é bastante, não. A fidelidade é pegar e dar ao Senhor quando a gente tem muito pouco. Quem for fiel no pouco, o Senhor o colocará sobre o muito, diz a palavra. Bispo, é apologia à pobreza? Não. Bispo, eu tenho que ser alguém que vive na miséria? Não. Essa viagem, meu irmão, Deus, sabe quando parece que você está sendo carregado no colo? A maioria de vocês aqui conhece a minha vida e a vida da Grazi, que é uma vida missionária, e vez ou outra eu conto um ou outro perrengue que a gente passou em missão. E a maioria das viagens que a gente fez até essa aqui de Israel, foram sempre viagens que a gente dependeu demais da ajuda da igreja que nos envia, de irmãos que entendem, o meu pastor está indo, o bispo está indo, eu quero participar desse negócio. Não se trata de dinheiro, mas se trata de uma semente de dizer, olha, bispo, eu estou contigo, vamos enviar um missionário, não vai sozinho, não vai de mãos abanando, não, nós vamos orar, mas também vamos dar uma oferta, porque isso é entender, isso é ir junto. Alguns vão, mas outros vão enviar, porque Deus vai nos dar recursos, se não for para manter aqueles que vão. E na maioria das vezes a gente contava com a misericórdia, a benevolência da igreja que nos envia, mas sobretudo de gente que a gente ia encontrando no caminho e que nos abençoava. Me lembro de uma vez que nós estávamos sentados em uma praça em Guayaquil, no Equador, fazendo um trabalho de evangelismo com crianças, eu e a Grazi, numa nação que a gente não conhecia ninguém, não tinha uma igreja para dar suporte. Deus disse que nós deveríamos ir. Um irmão teve uma visão com a gente indo, ele comprou as passagens, a gente embarcou no avião e fomos, com dinheiro para se manter 3 dias. E Deus disse, vão com recurso para 3 dias, porque eu já ordenei uma família lá que vai sustentar vocês. E gente, só muito doido mesmo para fazer um negócio desse, entrar num avião, embarcar para uma nação com 3 dias e a passagem marcada para voltar daqui a 10 dias. Vai fazer o quê? E se não der certo? E se eu me equivoquei, não foi Deus, foi sei lá, um sonho, um devaneio? Eu me lembro que nós estávamos no 3º dia naquela praça, nós passávamos o dia inteiro evangelizando e tínhamos $3,50 para comer um lanche, que era o nosso café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta. Enchíamos a barriga d'água, passávamos o dia evangelizando e almoçávamos e jantávamos perto das 5 horas da tarde. Um sanduíche dividido no meio para mim e para a Grazi. E naquele dia nós não tínhamos achado quem ia nos ajudar, não tinha mais dinheiro para ficar na pousada no hotel que a gente estava, era ir para o hotel, pegar as malas e ficar na rua, não tinha o que fazer.
E quando eu estou sentado na praça, vem umas meninas correndo, pequenas, que estavam vendendo bala. E uma delas disse: tio, a gente está com fome. E quando ela falou, eu pensando, eu também estou. Meu Deus, agora é a hora, eu esperei o dia todo para esse momento. E no quarto, antes da gente sair para evangelizar, Deus tinha dado a palavra. Deus disse lá em Mateus: aquilo que você quer, Jesus dizendo, que os homens vos façam, façam vocês primeiro a eles. Tem coisas que Deus está doido para realizar na minha e na sua vida, Ele só está esperando a gente fazer primeiro. O mundo diz: quando for meu eu vou cuidar, eu vou zelar. E Deus está dizendo: não, faz agora pelo próximo, porque aí daqui a pouco tu vai receber o que é teu eterno. E Deus disse: faça. Quando a menina pediu a comida, me veio o texto. Eu digo: não, Senhor, o dinheiro da comida, meu Deus, o que vai ser? E aí eu olhei para a Grazi é mais doida do que eu. Ela... Aí eu peguei as moedas, botei na mão das meninas e as duas saíram correndo, pulando. Saíram pulando e entraram no McDonald's que tinha na frente, assim. Eu digo: meu Deus, a alegria de ter realizado, meu Deus, que bênção. Não deu 3 segundos, aquela alegria. Já me veio a preocupação. Eu digo: meu Deus, e agora, cara, o que eu vou comer, Jesus? Meu Deus, eu devo estar doido, Senhor. Aí, quando você não tem mais força, entra Deus. Estou sentado assim nos degraus da praça, assim, tirei o tênis, a Grazi ali, eu aqui, as meninas tinham acabado de sair, e Deus disse: olha para trás. Eu olhei para trás, e quando eu olho para trás, eu vi o primeiro crente categorizado assim, terninho, Bíblia debaixo do braço, sapatinho. Eu digo: meu Deus, é um homem de Deus. E Deus disse: diga para ele que você é missionário. E eu: hermano, missioneiro, Brasília, eu sei quem. Comecei a falar com ele, e eu doido para dizer: temos hambre, estou com fome, me ajuda. E Deus disse: não, só diga que você é missionário. E nós somos missionários do Brasil. O Espírito Santo tomou aquele homem, e ele começou do nada a profetizar: eu sou o Senhor vosso Deus, que trouxe vocês para essa terra. Não tenham medo, sejam fortes e corajosos, porque quando eu trago, eu sustento. E eu, uou! Estava cheio, meu Deus do céu, Deus falando comigo do nada, gente, em um outro país. E aquele homem profetizou e saiu, virou as costas e foi embora. Eu digo: meu Deus, e a fome, Jesus? Meu Deus. Enquanto eu estava pensando na fome, ele virou. E ele veio na minha direção, e aí ele chegou perto de mim e disse: eu conheço o que diz a palavra. E o que a palavra diz? Quando você tiver um irmão, um necessitado perto de você, não diga vá e volte depois, porque isso não será proveitoso. Ajude agora. E aí ele botou a mão no bolso, tirou moedas e cédulas amassadas e botou na minha mão. Era mais do que o dobro que eu tinha dado para as meninas. Quando aquelas moedas tocaram na minha mão, era como se o próprio Jesus estivesse na minha frente dizendo: eu vou cuidar de você. E ali o Senhor me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Lá no Mar da Galileia eu comentei com o Carlos. Naquele dia eu levantei os meus olhos para o céu. E quando eu olhei para o céu para agradecer, o Senhor disse: na terra existem barreiras, existem fronteiras que separam vocês, existem oceanos que separam vocês, mas quando vocês olham para o céu que você vê em qualquer lugar da terra é o mesmo céu. O céu une vocês. Quando você olha para o céu, quando você clama para os céus, o nosso céu, o nosso Deus, o céu de Deus une a todo mundo que está em qualquer lugar da terra. Nos céus não existem barreiras, gente. Nos céus não existem divisões. O nosso Deus que reina em Navegantes, reina no Equador. E eu estou contando isso para dizer que nessa viagem, Deus me levou no colo. A passagem veio nos 45 do segundo tempo, eu não sabia nem com quem que eu ia. O pessoal dizendo: olha, faz check-in, se ajeita. E eu digo: eu não tinha nem como ir. Eu não quero nem saber com quem eu vou dormir, em que lugar do avião eu vou ficar. Eu não quero nem saber, eu só quero é ir. Foi Deus quem fez. E aí, para minha surpresa, eu fiquei com
o organizador da caravana, o nosso abençoado Batalha, não conheceu. E esse senhor, de uma maneira extremamente generosa, me pegou meio que como filho. Nunca vi ele na vida. E como organizador da caravana, você imagina o quartinho dele. Quando eu entrava, eu dizia: é aqui, seu Batalha? Ele dizia: é, meu irmão, está tudo preparado para nós. Gente, eram as suítes presidenciais dos melhores hotéis. Eu entrava e entrava junto um garçom com um carrinho cheio de quitute, tudo livre, tudo free. Eu falava: não tem pegadinha, a gente pode pegar. Ele assim: é tudo nosso. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nunca foi o desejo do meu coração. Nunca teve no hotel. O coração nunca teve nas coisas. E eu sei que muitos de nós aqui têm esse mesmo coração. E que talvez você esteja sendo tentado a paralisar a sua fé, a paralisar o seu chamado. Talvez você esteja sendo tentado por coisas que aconteceram a te fazer retroceder, ou talvez você paralisou de verdade. E hoje o Senhor montou essa reunião para te dizer: eu te amo, o que eu tenho para você é especial, o meu dom continua aí dentro. E se hoje você se posicionar, tudo que eu prometi ao teu respeito continua valendo. Que essa seja a noite da retomada para muitos de nós. Para alguns, essa é a noite de entender: o Senhor me projetou para viver coisas especiais, não para Ele, mas com Ele. Deus não quer te usar. O que Deus quer é ser teu amigo. Jesus não quer um funcionário, um serviçal. Antes de ir embora, Ele realiza o sonho da vida dele. O sonho de Jesus era salvar a humanidade. Mas o sonho dele era transformar aqueles homens rudes, de servos, de discípulos, de apóstolos, a amigos. E ele disse: hoje, eu não chamo mais vocês de servos. A partir de hoje, eu ganhei o coração de vocês. A partir de hoje eu tenho um lugar especial na mente de vocês. A partir de hoje, a missão está completa, porque o coração de vocês não está mais na terra. O coração de vocês não está mais nas coisas. O coração de vocês está em mim. E hoje eu posso dizer: vocês são meus amigos. E aqui eu vejo muitos amigos de Deus. Gente apaixonada por Jesus, que sofreu demais, que passou por muita coisa. Por vezes não tendo mais forças e dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas sempre que pensava em desistir, alguma força extra vinha e você chegou até aqui. E hoje o Senhor te trouxe para te dizer: você é amigo de Jesus. Não mais servo, não mais vivendo para cumprir uma tarefa, mas fazendo porque é apaixonado pelo Senhor. Sejam todos bem-vindos a esse novo lugar, o lugar onde nós temos um Jesus que é Senhor, que é Mestre, mas que é amigo. Um amigo que não abandona, um amigo que nas horas mais caóticas vai estar do nosso lado para dizer: ei, eu estou contigo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele grande dia, lá em Jerusalém, nós estivemos num lugar chamado Porta Dourada, no Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus sempre parava para orar, nos pés do monte, no Getsêmani, que fica de frente para o templo, de frente para Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Ele fica de frente para o Monte Moriá, onde o templo estava, e Jesus parava ali e orava como quem se prepara para entrar na casa de Deus. E ali naquele lugar existe uma porta. Essa porta hoje ela está fechada, ela está concretada, mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai descer no mesmo lugar da onde Ele subiu, nesse monte, no Monte das Oliveiras. Ele vai descer
Ele vai vir glorioso, não mais ensanguentado, não mais sujo e vituperado como no dia da crucificação, mas com vestes resplandecentes, com olhos como chamas de fogo. O seu cabelo e o seu rosto virão brilhando, e naquele dia o Rei da Glória, o Criador do Universo, ele vai descer, e quando ele pisar naquele monte, o monte vai se fender em dois, diz a palavra. Essa rachadura vai até a porta vai se abrir, e o Senhor Jesus, que saiu expulso do seu templo, vai entrar glorioso pelaquela porta chamada Porta Dourada. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Eu e você vamos testemunhar juntos o Senhor Jesus, não como um Senhor, mas como um amigo que voltou para nos levar para casa. Esse dia a gente vai ver todos aqueles que já foram embora. Lá nós veremos os nossos pais que já partiram. Lá nós vamos nos encontrar com filhos que partiram antes da hora. Lá não terá mais pranto nem dor. A última lágrima será enxugada por Jesus. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a gente vai olhar e vai dizer: valeu a pena, Lu. Valeu a pena. Valeu a pena ter sido fiel ao Senhor. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. E então estará consumado. Aquele dia pode ser amanhã, mas pode ser daqui a muito tempo. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o que nós sabemos é que até lá, esse Senhor estará conosco. Você crê nisso? Do jeito que você está sentado, vamos orar.